Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é terça-feira, dia 24 de julho. Está começando mais uma mesa de debates. Mais uma vez eu tenho um prazer de estar com você na sua casa. Já te peço licença para a gente chegar, né? E te faço também um convite, por que não, para a gente ficar junto hoje até meio-dia. Nós vamos conversar sobre um assunto muito sério e recorrente no nosso país, que é o machismo que mata mulheres todos os dias. A gente vai tentar entender por que é tão difícil julgar os crimes de feminicídio no Brasil. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Pasqualino, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Caio? Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Meu amigo José, doutor Ione, seja muito bem-vindo. É um programa realmente bem parrudo, né? No sentido de aprendizado e de evitação, né? Com certeza. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Caio, tudo bem? Bom dia, Rogério, ilustre companheiro de bancada. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Parabéns aí pela produção, um assunto da maior importância, né, que a gente vai tratar, muito preocupante, né? E dedicar um tempo bom para a doutora poder expor essas questões, né, porque ela é especialista, tá dentro, vai trazer alguma novidade para nós. Eu quero também, mais uma vez, parabenizar a TVE, a diretora-geral, a doutora Jane Aragão, o professor Érico, você, que é o grande coordenador aqui, moderador do mesmo debate, a produção, que nós temos esse canal gerado aqui em Juiz de Fora e trata de assuntos tão relevantes para a sociedade, né? Então, as pessoas, realmente a audiência tem sido uma boa audiência, bastante expressiva, devido à qualidade, né, dos convidados e os assuntos aqui que são tratados aqui. Isso eu tenho ouvido diariamente, viu, Caio? Isso é uma coisa, é uma amostragem, pessoal, eu assisto a TVE, eu assisto a TV Educativo, são assuntos da maior importância, eu prefiro assistir um canal daquele, assistir outro canal que só fica falando em bobagem, entendeu? Então realmente essa aí é o nosso canal que a gente deve estar sintonizado todos os dias aqui na TV Educativa. Muito obrigado, José. Agradeço por mim também em nome de toda a nossa equipe. Bom, eu gostaria também de agradecer muito a delegada doutora Ione Moreira, que assumiu esse desafio, né, de representar e falar sobre esse tema tão delicado durante uma mesa inteira sozinha, né? Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela sua coragem em assumir esse desafio aqui com a gente. Eu que agradeço. Estou muito feliz de poder estar mais uma vez aqui com vocês, com debatedores de tanta qualidade aqui. Não sei se é uma honra para mim. E amanhã de hoje, eu já tive, não sei se vocês estiveram sabendo, a notícia de que me parece que um feminicídio duplo. Parece que um ex-namorado teria ceifado a vida da namorada e da irmã dela. Me parece que é isso, ainda não chegou na delegacia, mas já iniciamos com essa notícia no dia de hoje, que é preocupante, né? Mas nós vamos aqui tentar, de alguma forma, ajudar, né? Não sei se eu vou conseguir esclarecer todas as dúvidas, mas é um tema para mim muito importante, inclusive é tema da minha dissertação de mestrado, essa questão séria da violência em relação à mulher. Nós estamos aí no vergonhoso quinto país mais pior para a mulher se viver, mais perigoso, e nós não queremos que isso repita aqui, pelo menos em nossa cidade. Então, estou à disposição. Vamos ver o que a gente pode esclarecer aos ouvintes. Bom, a gente então começa já com uma notícia triste, verdade, né? Triste. Mas que representa a realidade que a gente tem em todos os cantos do nosso país. Por exemplo, eu ia começar com uma informação que um estudo que avalia o desempenho, né, do Poder Judiciário na aplicação da Lei Maria da Penha, realizado pelo Departamento de Pesquisas Jurídicas, falou que em 2017, quase 11 mil casos de feminicídio não tiveram solução. Então, isso é um retrato de que esses casos ainda estão terminando impunes e que o processo de julgamento é lento. Eu queria saber da senhora, o que explica isso? Seria o grande número de casos ou um certo descaso em relação à violência contra a mulher? Olha, a gente tem que ir com cuidado nisso. Primeiro,
Feminicídio é uma lei nova, né? Acho que é 2015, né? De agora, não me lembro o número da lei. Essa quantidade toda de casos aí talvez se dê por quê? Por exemplo, nós tivemos aqui em Juiz de Fora, esse agora vai ser o 3º caso de feminicídio. Poucos casos de feminicídio, mas todos eles foram, nós conseguimos efetuar a prisão da pessoa. Isso faz com que o inquérito, para vocês terem uma ideia, tem 10, 30 dias a partir do momento que a pessoa é presa, o autor é preso. Isso faz com que corre mais rápido, assim como corre mais rápido na justiça. Isso dá uma celeridade muito maior. Então, eu acho que em todos os casos, deveria ter essa disposição da pessoa, do autor, realmente tramitar de uma forma mais rápida para que vá a júri o mais rápido possível. Isso tem um caráter pedagógico muito bom para a sociedade, porque principalmente para aqueles homens, para a questão da violência à mulher, porque isso dá uma resposta rápida. Então, igual eu falo, prisão de agressor. É uma prisão também que tem um caráter pedagógico muito grande, porque muitas vezes, quantas vezes eu já ouvi, mas a senhora vai me prender, doutora? Eu sou trabalhador. Para mim, ele cometeu um delito como outro qualquer, como outra pessoa qualquer. Então, o caráter pedagógico dessa situação é muito maior do que uma outra situação. Então, acho que essa questão do feminicídio é uma questão, a questão da violência da mulher, né? Isso tudo é fruto de uma sociedade realmente machista que a gente vive, né? Isso é uma situação secular, milenar, é uma questão que já vem entranhada na nossa história mesmo, né? A mulher vista como coisa, como objeto, a mulher tendo que obedecer, e nós ainda vimos muito isso na delegacia hoje, mulheres que hoje ainda estão em cárcere privado, mulheres que eu já fiz a prisão em flagrante, de que os investigadores vão até lá e tem cadeado na porta, não deixa aquela mulher sair para nada. Então, olha, é difícil visualizar isso, mas ainda existe isso hoje. Então, é uma situação que realmente ela tem que ser debatida, isso tem que vir à tona. E outra coisa, o que acontece? A mulher, ela está tomando um caminho hoje, ela está trabalhando, ela está tendo o dinheiro dela. O homem ainda não se acostumou com essa independência da mulher. Então, a mulher tem que ser tratada, ela tem que ser acolhida, né, tem que ser protegida, mas a gente também tem que pensar nos homens para tentar mudar essa mentalidade. E essa mentalidade ela não muda do dia para a noite. É difícil. Eu cresci com uma mãe que a minha mãe ela sempre trabalhou em casa, ela acha que é a mulher que tem que lavar a louça, que o homem não pode passar uma roupa. Então, é mais complexo que se pensa essa situação. Sim, é mais complexo. Possivelmente a gente não vai encerrar o assunto aqui, de tão profundo e complexo que é. Também acho que é o caminho, é a educação. Se a gente for pensar lá no início, nós somos talvez a 2ª geração em que as mulheres têm saído de casa para trabalhar. Nesse momento ela se torna uma provedora. Exatamente. O homem não acostumado com isso pode, e eu estou dizendo pode, porque tudo que a gente disser aqui vai ser sempre especulação, né? A gente não tem estatísticas tão exatas assim. Por exemplo, os casos que eu fico sabendo, e por que eu fico sabendo? Porque eu dou muita aula, dou muita palestra. Mas aí você acha que nessa questão o homem ele perde a autoridade? Ele se sente ferido? Um dos caminhos é exatamente buscar o perfil do agressor. O que faz com que ele faça aquilo? Porque a perversão... E se eu estiver falando alguma coisa errada, não, tá? Que é um isso. debate. Há a questão da perversão, há a questão da sociopatia, há a questão do que está entranhado, que a doutora Ione acabou de falar. Agora, peraí, a mulher que eu vou casar com ela não pode sair de casa. Ele, às vezes, pode ser trabalhador, pode ser até uma pessoa esclarecida, assim como a mulher também agredida, muitas vezes é uma pessoa esclarecida. E aí entra a questão de cultura, a perversão do cidadão, e ainda tem a sociopatia. Por isso que eu falo que é muito mais profundo, né? Existe todo uma... É complicado falar no assunto, né? Existe todo, por exemplo, a gente está num contexto de musical em que a mulher é extremamente subjugada e ela está lá para ser usada mesmo, e pega e joga fora, pega no carro e joga fora e tal. Há um desprezo muito grande por isso. Há o que fazer contra isso? Só na educação das crianças que estão chegando. Exatamente. Por isso que eu comentei da idade que chega para mim os assuntos, geralmente são pessoas mais novas que ainda não têm esclarecimento em casa.
veja bem, não estou dizendo que todo agressor é mais novo, tá? O que eu estou dizendo é, os casos que me chegam são de, às vezes, meninos aí na faixa de 25, 20 e poucos anos, que talvez não, ela é minha, tem que ser minha, aprendi que se não for minha não vai ser de mais ninguém, me parece que essa frase, né, é muito usada para isso. E nada do que eu estou dizendo é desculpa, né? A questão é, como administrador que sou, a gente tenta buscar a causa para trabalhar antes, para evitar isso, né? E parece que isso é um caminho muito mais longo. Eu fui na ONU Mulheres, por exemplo, né? A luta por isso é um negócio muito, muito maior. E fica a grande pergunta, como é que evita isso, né? Como é que eu educo o homem que está vindo de várias gerações, em que ele não tinha educação sexual, em que a mulher era para esse fim só, né? E aí, como é que trabalha isso? Né? Como é que fica isso na cabeça de... Nossa, aí entra uma questão tão... Entram várias questões, mas no fato de não poder se discutir gênero na escola. Porque como que você vai saber o que está relacionado entre a relação de homem e mulher, se não pode falar sobre o que é a diferença entre gêneros? Então, são diversas questões que implicam... Cara, eu queria também ver essa situação realmente é grave. Isso não vai acabar nunca. O crime contra as mulheres não vai acabar e contra o homem também, né? Porque tem também mulher que mata homem, né? Então, não é bem só contra as mulheres. Isso não vai acabar. Agora, pelas estatísticas, são dados realmente preocupantes. Porque em 2017, por exemplo, dados estatísticos revelaram que no Brasil ocorreram contra as mulheres 4.473 homicídios, sendo que desses 4.473, 946 foram classificados, tipificados como feminicídios. E que, para um grupo de cada 100 mil mulheres, no grupo de cada 100 mil mulheres, não é geral, só de mulheres, no Brasil está ocorrendo em torno de 5 mortes. Para grupos de 100, 5 mortes de mulheres. E que o Brasil, entre 83 países, está classificado, é considerado o 7º mais violento. Então, realmente, a violência contra as mulheres no Brasil é uma coisa assustadora. E isso as pessoas estão vendo assim, tem que saber. Porque tem muitas pessoas aqui, minha filha, né? Tem muita gente, minha sobrinha e tal. Então, eu acho que tem que haver um envolvimento geral, não só da polícia. Não só da polícia, da família. A hora que tiver o primeiro indício, a primeira ameaça, as providências têm que ser tomadas preventivamente, imediatamente. Acho que se fez uma ameaça, já é uma coisa que não está bom. Então tem que procurar. Nós tivemos aqui recentemente, né, uma psicóloga aí que foi morta, né, com 3 filhos, praticamente na casa, um troço absolutamente grave, né, que em vez de buscar uma separação, deixar tudo bem, pensar nos filhos, não foi pensado. Então é preocupante, mas eu acho que tem que haver realmente a participação. Porque hoje tem, né, doutora, tem essa lei do feminicídio, mas tem a Lei Maria da Penha, aqui nós temos a Casa da Mulher. Então tem que agir, tomar, e não pode deixar ser ameaçado e deixar. Porque isso também não só ocorre no Brasil, né? Nós já tivemos casos privados, já falou, ocorre em outros países. Tem países que a mulher não pode nem dirigir. Né? Então aqui ainda a lei está evoluindo, mas ainda há um alto grau de violência contra as mulheres. Então, aqui, Zé, obrigado, viu? A gente agora vai para mais um primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta explicando para você a diferença entre feminicídio e um homicídio comum. A gente já volta. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Então, se você de casa quiser mandar uma mensagem para a gente com uma pergunta sobre esse assunto, é só ligar para o nosso número, né, 2102-9500, que a gente faça a pergunta aqui ao vivo. E a gente começa com a pergunta da Meire, lá do Alto Grajaú, que ela contou para a gente um caso que ela presenciou no bairro onde ela mora, que constantemente ela ouvia uma mulher sendo agredida pelo companheiro e ela chegava a fazer a denúncia para a polícia, só que quando a polícia chegava, a vítima falava que nada acontecia e omitia, né, o caso. E a Meire quer saber o que pode fazer em relação a isso, já que claramente essa vítima tem medo de denunciar o companheiro, né? Com certeza. Assim como várias vítimas, a grande maioria não denuncia por medo.
O que acontece? Nós temos lá um sistema de 180, 180 e 181, Direitos Humanos e o Disque Mulher. Ela pode ter essa situação dela ligar, tem a denúncia que ela pode fazer através desses meios, mas ela pode também, e se ela não quiser, ela não será identificada, tá? Ela pode ir à delegacia e explicar a situação, o que está acontecendo. E ela explicando a situação, o que a gente faz? Vendo, é um caso grave, ela pode... a gente manda, eu peço uma equipe, eu tenho uma equipe de investigadores para isso. Inclusive, os crimes mais graves, às vezes a gente consegue detectar dessa forma. Por denúncia, que a pessoa vai lá e coloca a situação, vê a gravidade dessa situação, coloca a situação e eu peço aos investigadores para irem no local. Costumo eu ir junto, dependendo da gravidade, quando é cárcere privado, os cárceres privados, quando ocorrem, a grande maioria é por denúncia anônima. É o vizinho que está vendo. Eu me lembro uma vez que eu fiz um flagrante de um filho que deixou a mãe cega, caída dentro de casa, passando fome por 3 dias. Não esqueça desse fato. Quem que denunciou? Os vizinhos, não estava vendo ela, tudo fechado, bateu lá. Aí, quando os vizinhos bateram, ela fraca, ela pediu socorro, o pessoal foi e procurou a polícia. Então, Meire, eu acho que você pode fazer isso nessa situação. E é isso que a gente quer. Essa questão da violência doméstica, eu sempre bato muito nisso. Não naturalizar. A gente quer isso, que a pessoa se escandalize, porque muitas pessoas falam assim, é aquele velho ditado, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Tem que meter a colher, sim. Sabe por quê? Porque aquela mulher ali está sofrendo, às vezes ela salva uma vida. Se ela for atrás, se ela correr atrás daquela situação, olha, está acontecendo isso com a minha vizinha, não quero ser identificada, que eu também tenho receio. Então, a gente vai ver a gravidade da situação. É até muito melhor do que via denúncia, porque, infelizmente, as denúncias, às vezes, muitas não são verídicas. Então, eu tenho uma equipe boa, mas pequena, reduzida. Então, o que nós fazemos? A grande realidade, e aqui eu não vou omitir, a gente dá prioridade às situações mais graves, doutor. É um cárcere, é um homicídio, é um estupro, é uma pedofilia. Então, chega aquelas denúncias, a gente vai nas mais graves. Se for uma denúncia verossímil, realmente, né, verdadeira, que procede, os investigadores vão sim. E essa pessoa não precisa nem ser ouvida. Doutor, essa lei que a senhora frisou aí, a 13.104, 2015, eu acho que todos os interessados deveriam ler isso também, né? Porque a gente fala em lei, sou advogado, acho que é só para advogado, juiz, delegado. Não, todos devem ler para saber, numa hora difícil, saber que existe essa lei de proteção. A gente sabe que é contra o gênero, né? Ódio contra o gênero, contra a mulher, a questão do feminicídio. Agora, essa lei que veio tipificar, né? Porque antes era homicídio, né? Matou a mulher, era homicídio, e agora é feminicídio. Qual que é a diferença de graduação de pena, de homicídio para feminicídio? A pena é mais grave para quem cometer? Eu acho também, está falando feminicídio, eu acho que é só o marido contra a mulher, ou o namorado contra... Mas eu acho que é geral, né? Qualquer pessoa que cometa, né, um crime contra a mulher, independente de ter, né, laços afetivos, ele pode ser enquadrado também, né, no certificado de feminicídio, né? Isso é importante, que muitas pessoas, inclusive até no próprio direito, eu vou tentar ser mais clara que possível para todos entenderem. Na verdade, o feminicídio ele continua sendo um homicídio, só que é um homicídio qualificado. Antes não tinha essa qualificadora. O fato de você cometer um homicídio em relação à mulher. Mas também, aí que é a diferença entre o feminicídio e o femício. Eu esqueci o nome agora. Tem um outro nome que é o homicídio em relação à mulher. Mas é toda e qualquer mulher. Não é uma situação, por exemplo, o feminicídio ele requer, primeiro, uma situação de violência, ser mulher, né, em razão de ser mulher, uma situação de violência doméstica e a outra situação de menosprezo, né, e discriminação em relação à mulher. Então, o ex-marido, o ex-cônjuge ou o marido tem que ter uma relação íntima e doméstica com a mulher. Exemplo, a mulher está passando na rua e vai ser assaltada, ou melhor dizendo, a mulher teve, eu vou tentar ser mais clara ainda, a mulher que está devendo o patrão um valor e ela não paga, ele enraivecido, né, e vai atira contra aquela mulher e tal. Isso não é um feminicídio.
Nesse caso, ele não matou ela em razão dela ser mulher. Ele matou ela, pode ter outras qualificadoras, um motivo torpe, fútil, mas não essa qualificadora. E por que muitos se questionam? Poxa, por que veio essa qualificadora para a mulher? É injusto. Não é injusto, porque ela é necessária pela gravidade dos fatos. A lei tem que ficar de acordo com a gravidade dos fatos. É muito mais... É muito pior matar uma mulher só pela condição dela ser mulher do que matar um homicídio comum. Então, a lei fala assim, que desigualdade. Não, na verdade, o que acontece? Existe uma assimetria, sim, hoje. O homem está aqui, a mulher está aqui. Essa lei vem justamente para, né, ter essa simetria, para, né, essa igualdade. Então, na verdade, é uma qualificadora, não é toda e qualquer situação, são situações específicas. Exemplo, nesse caso do feminicídio, que é um caso que deu repercussão nacional, caso Marina, todos sabem, né? Eu qualifiquei não só pelo feminicídio, mas eu qualifiquei também pelo motivo torpe, pela asfixia e para o meio que dificultou a defesa da vítima. Na verdade, foram 4 qualificadoras que eu coloquei. Eu entendi, pela instrução do inquérito, entendi que, além do feminicídio, houve as outras qualificadoras. Entendi também que houve uma causa de aumento de pena, que eu achei importantíssima, que também veio com a lei do feminicídio, que é o crime ser cometido na frente de descendentes. E a gente chegou à conclusão de que tinha uma criança, que é um dos filhos, ouviu tudo o que aconteceu. Então, teve mais essa causa de aumento de pena, além da ocultação de cadáver e a fraude processual. Eu indiciei dessa forma, me parece que o Ministério Público teve o mesmo entendimento, ele se encontra preso, a gente indicia e o Ministério Público acata, o juiz acata ou não. Mas para a questão da pena também, não, a gente fundamenta, mas para que essas penas, né, tenham também, volta aqui, o caráter pedagógico. Não adianta cometer um feminicídio, ele responder, igual teve um caso agora, né, que não me lembro, teve a condenação, acho que foi de 22 anos, a condenação. Um caso que aconteceu lá atrás, me parece que em 2015. Não, isso foi em 2009. No Olegário Maciel, né? No Olegário Maciel. Que teve o primeiro julgamento em 2015, que a pena foi de 10 anos. Pois é, e ele respondeu o processo todo em liberdade. O que pode ocasionar isso? Pode ocasionar prescrição, né? O sentimento de impunidade da sociedade. Né? Critica-se muito isso. Não pode, a prisão é só depois do trânsito em julgado. Mas, se for prender só depois do trânsito julgado, simplesmente a pessoa, se tiver recurso, se tiver um bom advogado, se tiver todo um arcabouço jurídico, essa pessoa, sinceramente, vai demorar muito a ser presa. Entendeu? Então, nesse caso aí, teve um caráter bom, porque foram 22 anos, e até a lei do feminicídio não era prevista na época, e eu achei muito bom que as pessoas sentiram, opa, poxa, ele matou uma pessoa, deixou 2 filhas, mas pelo menos agora vai ser preso. Eu nem sei se ele saiu, não sei, nem queria saber se ele saiu de lá preso. Então, aí, quer dizer, a sociedade vê aquilo ali, tem tem esse caráter, sabe? As pessoas, os agressores, opa, isso aí da prisão mesmo, olha lá. Entendeu? Então, assim, o feminicídio, voltando ao feminicídio, tem essa diferença. Muita gente não sabe. Matou mulher, já vai responder para o feminicídio. Tem todas essas circunstâncias para ser caracterizado o feminicídio. Só em relação a isso mesmo, que a gente estava falando sobre a necessidade de educar, né? Mas também as pessoas que estão trabalhando e que vão se deparar com casos como esse, por exemplo, os policiais, que eles precisam tipificar, né? Fazer a notificação referente ao tipo de crime. Elas precisam saber também dessas características para classificar, né? E para que a gente, em algum momento, tenha um levantamento exato sobre esses crimes, se eles foram relacionados a feminicídio ou homicídio. Exatamente. Agora, os boletins de ocorrência, os REDs, estão vindo feminicídio. Os policiais militares, né, já estão caracterizando como feminicídio. Mas eu tive uma dificuldade muito grande na minha tese de mestrado. Eu tive que pegar todos os homicídios, eu estou fazendo um levantamento desde 2010, de todos os feminicídios que tiveram desde 2010.
E aí eu tive uma dificuldade muito grande, que eu tive que ler ocorrência por ocorrência para ver se não é, se era realmente exatamente isso, se caracterizava o feminicídio ou não, para a gente ver como é que está a nossa cidade aqui em relação ao Juiz de Fora. Eu estou fazendo um levantamento desde 2010, todas as violências domésticas em relação à mulher, as medidas protetivas, acho que vale a pena também a gente comentar sobre medida protetiva, desde 2010. E eu tive que ler histórico por histórico. Aí, a partir da lei nova, aí os militares agora já estão detectando feminicídio. Ou seja, uma situação... Tinha casos lá que era de tráfico, e aí se confundia, outros casos que também não se caracterizava, mas agora já está vindo, o pessoal já está tendo Doutora, essa vamos noção. aproveitar. Tem esse agora um caso mais recente, né? Ficou famoso aí, da casa do Dr. Bumbum, né? Certo. Fazendo enxerto aí nas nádegas das mulheres, e aquela bancária, infelizmente, veio a morrer, ele está sendo processado, está preso, né? E, por sinal, parece que é uma delegada que está conduzindo a investigação. Só para efeito comparativo e tal, e para os telespectadores, foi um caso de homicídio ou um caso de feminicídio, e a gente sabe ali que está discutindo aí se ele tinha intenção de matar ou não, né? Se era caso ali, ele sabia, ainda mais que foi dentro de um apartamento, não numa clínica. Gostaria que a senhora discorresse um pouquinho sobre esse caso, como assistente, porque não é um caso... Eu não estou à frente do inquérito, eu vou falar aqui pelo que eu também estou sabendo pela imprensa. Até agora, o que eu vi é que não é um caso de feminicídio. Eu acho que seria um caso de homicídio, e um homicídio bem qualificado pela situação, pelos motivos, mas não vejo o caso de feminicídio, não se enquadra. Para mim, não se enquadra. Primeiro, ele não tinha uma relação com ela, né? Seja íntima, seja pessoal, não tinha... Porque o que é a violência doméstica? E aí é bom para esclarecer também. O que caracteriza a violência doméstica? Caracteriza o fato de, não precisa nem ter parentesco, o fato de amigos morarem na mesma casa, já caracteriza a violência doméstica, terem uma coabitação. O caso do ex-namorado, o ex-cônjuge, caracteriza a violência, ter tido uma relação íntima. E é importante ressaltar que caracteriza e não precisa de coabitação. Então, o que acontece? E aí, o terceiro caso é o familiar. O meu cunhado caracteriza a violência doméstica, seja por sanguinidade, por familiar mesmo, né, sanguíneo, ou então por afinidade. Mas aí que vem só a questão da medida. Vou pegar um pedacinho para falar sobre medida protetiva. O que acontece? Muitos pensam que, para requerer a medida protetiva, precisa necessariamente de um crime. Não, efetivamente não. Muitas mulheres, quando qual que é o maior motivo? A mulher namora e não quer mais romper o relacionamento, e o homem não aceita o rompimento. Eu ouço isso o dia inteiro. Mas não é porque ele gosta da mulher também, não. É porque ela é vista como coisa, e para ele é vergonhoso ela terminar com ele. Então, ele não aceita. Mas aí não houve ameaça, não houve... Ele está só insatisfeito e está, de alguma forma, intimidando ela. Digamos, está indo no trabalho dela, está mandando mensagem, está mandando WhatsApp, está no Facebook, olha, que não... Aquilo ali já é o suficiente para essa mulher procurar a Polícia Civil ou a Casa da Mulher para requerer uma medida protetiva. Muitas vezes, acabou ali, quando ele recebe a intimação na casa dele, ou no trabalho, seja onde for. Opa, peraí, gente, ela procurou a polícia. E aí é importante ressaltar que as mulheres pensam assim, eu vou lá, vou na polícia, vou requerer medida protetiva, vai instaurar inquérito. Não necessariamente. Instaura-se inquérito se houver crime, ameaça, uma lesão. Mas se essa mulher ela está se sentindo coagida, ela está sentindo, não vou falar coagida, que coação já é um tipo de crime, mas se ela está se sentindo intimidada pelo não rompimento desse relacionamento ou algo parecido, essa mulher, a medida protetiva é exatamente para isso, para proteger essa mulher. Tem toda uma situação de proteção, não precisa de ser exatamente um crime. Muitas mulheres, quem dera se as mulheres, no início das agressões, no início das ameaças, porque o que acontece? É uma progressão. Ele começa a namorar e começa a falar, essa roupa está curta. Ela já muda a roupa. Para evitar problema, para evitar problema, já, aquele relacionamento abusivo. Aí, dali a pouquinho, você vai na sua mãe? Não vai hoje, não. Deixa que a gente vai junto, a gente tem que ir lá na sua família junto. Ela vai cedendo. Isso é da mulher.
Aí tá. E aí, aos pouquinhos, o relacionamento vai se tornando mais pesado e ela nem percebe. Daqui a pouquinho ele está ameaçando e agredindo essa mulher. Dificilmente, é claro que tem um homem que já agride direto, mas difícil, é toda uma progressão. Então, essa mulher, quando ela viu que eu estou num relacionamento abusivo, peraí, isso aqui vai progredir. Ela procura a mulher, ou procura a Polícia Civil, já resolve muitos casos. Olha, eu vou dizer para vocês, talvez 90% dos casos. Doutor, uma das coisas que mais tem a reação violenta do homem José, vou ter que te interromper mais uma vez. Tudo bem. Sempre na sua vez, né? Tá ótimo. Para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debate. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora e você aí da sua casa pode participar com a gente. É só ligar para o telefone 2102-9500. Eu inicio esse bloco agora com mais uma pergunta de uma telespectadora que não quer ser identificada. A gente está falando sobre o feminicídio como um desfecho, né, de um processo que pode começar num relacionamento abusivo ou num assédio que tantas mulheres sofrem diariamente no Brasil. Eu acredito que esse caso seja um deles. Ela fala sobre um problema que ela tem com o vizinho, que ele diariamente fica na janela de casa se masturbando e vendo o apartamento dela e fazendo esse tipo de assédio à distância, né? Ela quer saber o que ela pode fazer nessa situação que tem sido tão problemática para ela e com as amigas. O mais rápido possível fazer um boletim de ocorrência, né, nessa situação. E o que ocorre? Nesse caso aí, é um vizinho. Eu não sei qual o relacionamento que ela tem com esse vizinho, ou já teve, ou se é só um vizinho. E aí é bom esclarecer isso. Essa questão de vizinho, né? Por exemplo, infelizmente, eu não consigo uma medida protetiva para ela, porque ela não tem um relacionamento com esse vizinho, não tem uma situação de parentesco, não para causar, conforme eu falei, para causar assim, para ter essa relação, essa violência doméstica, precisa de várias características. E nesse ponto, a lei é criticável, porque ela está numa situação de vulnerabilidade, ela está numa situação de hipossuficiência, né? Ele está se aproveitando, no caso dela, ser mulher, e fazendo isso. Eu acho, aí no caso, por exemplo, eu não consigo atendê-la na delegacia de mulheres, porque não abrange, porque se ela não tem um relacionamento ou algumas daquelas características que envolvem violência doméstica, eu não consigo. Mas ela faz o boletim de ocorrência e esse boletim de ocorrência vai para a delegacia da área onde ela mora, que é o local do fato. Me parece que é onde ela mora que ocorre o fato. Sim. E vai lá na delegacia, conversa com as pessoas. O que ocorre? Vamos chamar essa pessoa, intimar ele para ser ouvido, vamos ver o que está acontecendo. Eu garanto que ele vai parar. Com certeza, porque enquanto ele está ali, numa boa, fazendo o que... E vai piorando. Se ele vê que ela está sem reação, que está com medo, ele vai piorando. Daqui a pouquinho, ele vai chegar nela. Por enquanto, ele está de longe. E aí, de alguma forma, ele está também vendo até que ponto que ela vai, se ela está com medo, até o momento que ele vai chegando mais perto, vai aproximando, e quem sabe ele pode até na rua, sei lá, cometer até um estupro em relação a ela. Nossa, que situação. Nesse caso, dá para fazer relação direta com os assediadores de ônibus e metrô, por exemplo. Existe solução, né? Olha, eu já fiz a prisão de aqui em Juiz de Fora, de uma pessoa que por 2 meses ele entrava dentro do ônibus, 2 meses isso, ele entrava dentro do ônibus, colocava seu órgão genital para fora e ele usava o ônibus, era um ônibus que ia para, tem gente que vai saber, eu vou falar, para a Universidade Federal, quando estava bem cheio, com bastante mulheres, moças novas, ele colocava seu órgão genital e colocava na pessoa. Isso, gente, foi por 2 meses. Só chegou a mim, por quê? Porque uma mulher que pegou esse ônibus, eu me lembro como se fosse hoje, né? O carro dela tinha dado um problema, ela teve que pegar o ônibus. E essa pessoa fez isso com essa mulher. Aí essa mulher procurou a delegacia. Aí quando eu fui saber,
Isso já era antigo, a ponto de o motorista ter colocado esse rapaz para fora, não chamou a polícia nem nada, já colocou ele para fora, que já não estava aguentando mais. Mas o que tinha que ter feito? Tinha que dar conhecimento à polícia. Isso 2 meses. Aí, quando essa mulher veio, achou aquilo um absurdo, sabe quantas vieram? Umas 12 que passaram pela mesma situação. E aí eu entendo, é ruim para a mulher, é sempre ruim, é vergonhoso você chegar numa delegacia, aconteceu isso, mas para isso que tem a delegacia de mulher. Está lá uma investigadora, está lá, né, pessoas que têm uma condição de receber, ela não vai numa polícia qualquer, quando eu digo qualquer, não é denegrindo as outras polícias, mas ela vai na delegacia de mulher. Então é importante ressaltar isso, que as mulheres não precisam ter vergonha de denunciar, tem que denunciar para isso parar. Quantas mulheres que não foram lá e que devem ter sido vítimas desse moço? A gente sabe que não é isso, qualquer independente da classe econômica, né, de situação, né, patrimonial, financeira, acontece em todo. Nós tivemos lá, né, alguns anos atrás, aí em Búzios, né, do DOCA, me parece, né, como a mineira, aí ficou famoso esse crime também, de um cantor. Então isso acontece realmente, eu acho, mais assim, levado pela paixão, pela ligação íntima que tem o casal, né? E a pergunta que eu gostaria de fazer é isso. A gente sabe que a maior reação violenta de um homem contra a mulher é exatamente quando ele está namorado, ele é casado, tem união estável, a mulher o trai. Eu acho que adultério não existe mais. O trai, ele acaba flagrando e aí ele comete um ato de violência e pode ser até agredir aí, e levar a mulher à morte, matá-la, assassiná-la. Nesse caso, num ato de traição, um crime que é passional, é considerado feminicídio? É considerado feminicídio. E graças a Deus, agora, né, antigamente, quando se tinha essa situação da mulher ser morta porque era uma questão de adultério, tiveram muitas absolvições. Muitos jurados absolveram o homem que a matava a sua própria mulher porque ela teria cometido adultério. Graças a Deus, isso agora a gente não vê mais, mas até pouco tempo ainda tinha esse tipo de decisões no júri. A gente sabe que muitas vezes os homens eram absolvidos porque eram em defesa da honra, né? Exatamente. Acabou, não tem mais essa atenuante, não, né? Muito bem colocado, a culpa é sempre do agressor, hein? Deixar bem claro que a culpa é sempre do agressor. Pode usar minissaia, pode usar shortinho, pode ficar dentro do ônibus, a culpa é sempre do agressor. É sempre do agressor. E essa questão por emoção, isso tem que ver o caso concreto. Né? Seria uma situação de um privilégio. Eu vejo como feminicídio é injustificável. Eu acho até, ao contrário, é motivo qualificador, é para aumentar a pena. Né? Tudo bem que ele, né, ficou na hora sobre a emoção e tudo, mas nada justifica, né? Uma traição não justifica matar a própria mulher e deixar filhos, muitas vezes crianças, órfãos, né? Não, justificável. Da mãe. Todo feminicídio é um crime hediondo. Todo feminicídio é um crime hediondo, com certeza, porque é qualificado. Todos os crimes qualificados são hediondos. Não só o feminicídio, como os outros também. Motivo fútil, torpe, uso de veneno, meio que dificulta. Tem uma série de qualificadores que o tornam crime hediondo. Você já tinha falado no início do programa que o Brasil é um dos países mais perigosos para viver como mulher, né? E também é o país que mais mata pessoas trans. Eu queria saber se essas leis que são aplicadas às mulheres são também aplicadas às mulheres trans. Extremamente controvertido. Olha só, tem vários entendimentos. Há quem aplique o critério psicológico. O que é o critério psicológico? É aquele critério em que, no caso de trans, de homossexual, por exemplo, entre um casal de homossexuais, uma pessoa se faz com o papel de mulher. Eu já vi vários entendimentos de tribunais em que se aplicaria, neste caso, porque um faz o papel do homem e o outro o papel da mulher, no caso. Então, se ela se sente na condição, né, de mulher, aplicaria. Tá? A mesma coisa em relação ao trans. Agora, tem o método, né, o critério biológico, né, ser mulher mesmo, biologicamente falando. E a lei
eu acho, e tem o terceiro critério, que é o critério jurídico. Eu entendo esse critério mais, digamos assim, o que teria mais bom senso, mais razoável. O que é o critério jurídico? Uma transexual, né, que fez realmente é transexual, que fez uma cirurgia, que fez mudou seu documento, teve que entrar com uma ação na justiça, tem todo um procedimento. Então, eu entendo que, nesse caso, o direito pode acolher. Eu acho que seria, sim, um caso de feminicídio, sabe? Porque se ela... É o critério jurídico mesmo. Se houve... Mesmo porque... direito penal, o senhor sabe disso, tem que ser a letra da lei, né? A gente não pode ampliar o rol, mesmo porque a gente está falando em condenação, né? O princípio da legalidade tem que ser seguido. Então, se existe, e ainda é controvertido isso, mas transexual, mas houve uma mudança de documento, houve uma ação judicial nesse sentido, eu entendo que deva aplicar, sim, né? E, com certeza, em relação... Agora, uma questão que tem gente que acha que não, mas mulher com mulher. Pode haver feminicídio? A mulher, no caso de lésbica, uma união homossexual. A mulher que mata outra mulher pela condição dela ser mulher. Aí sim, aí é feminicídio. Entendeu? Não sei se eu fui clara aqui o suficiente para poder passar para vocês isso. Mas é o que está mais sendo admitido, essa questão do... Isso é muito controvertido. A questão da Maria da Penha, por exemplo, é muito complexo. A Maria da Penha... é também extremamente controvertido. Poxa, os homossexuais ficam, né, sem proteção? Não, eles não ficam sem proteção, eles vão para a lei, pelo direito penal comum, né, digamos, direito penal por si só. Vai haver, se houver uma lesão com relação a um homossexual, claro que vai ser averiguado, vai ser investigado, porém numa delegacia comum. Ok, eu vou ter agora a sua vez. Tá, aí Zé, variei. Bom, a gente agora vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. A gente já está falando sobre as medidas protetivas nos últimos blocos. Eu queria que você explicasse melhor a respeito delas. O que seriam? Seria só manter a distância? E como que essa medida vai ser garantida? Quem vai fazer com que isso dê certo? Por exemplo, se tiver uma distância que um sujeito tem que manter da vítima. É só complementando, manter a distância não pode ter nenhum contato também não, né? Não é só distanciamento, não pode telefonar, mesmo, não pode mandar carta, não pode mandar nada. Nenhum contato. E ruptura, nem mandar, né, por terceiros. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa está com a medida protetiva e aí o homem ele fica mandando o parente, recado, mandando um amigo, dá recado. Nem isso pode. E aí a gente pode lembrar que foi muito importante a questão de ter agora, nós temos o crime de descumprimento de medida protetiva, que isso é fantástico. Porque o que acontece? Isso foi um avanço, é o único crime que a Lei Maria da Penha prevê. Isso foi um avanço fenomenal. O que acontecia? O que esvaziava a medida protetiva? Muitos falavam, medida protetiva, não, isso não dá prisão. Já dava prisão, mas qual que é a diferença? Antes, tinha medida protetiva, a gente requeria prisão preventiva do agressor que descumpria essa medida protetiva. Hoje, se a mulher tem é importante ressaltar, porque é uma diferença, requerer a medida protetiva e deferir a medida protetiva. Na delegacia, nós requeremos a medida protetiva. Quando se trata de uma situação muito urgente, a gente liga lá para o pessoal do fórum para agilizar essa medida protetiva o mais rápido possível. E é importante ressaltar que a gente perdeu uma chance muito grande da medida protetiva ser concedida direto pela autoridade. E o que significava isso, por exemplo? Eu já tive casos de mulheres que chegavam à delegacia com seus filhos, com um filho de um lado, um filho do outro, sem dinheiro, sem para onde ir. E a única situação, ela disse, olha, eu quero a medida protetiva agora. E aí a gente vai requerer ainda. Isso é ruim até para a gente, dá um sentimento de frustração. Não, nós vamos requerer a sua medida protetiva ainda. Tinha um projeto de lei muito bacana que foi aprovado pela Câmara Federal, foi aprovado pelo Senado, em maioria, que dava à autoridade policial o direito de
conceder a medida protetiva em casos específicos, no caso de realmente de necessidade. E, infelizmente, o que acontece? E seria bom porque, por um caso de efetiva, ele está me ameaçando de morte, está por ali e tal. A gente concedendo a medida protetiva na hora, essa mulher já sai dali com a medida protetiva. E aí, quando foi para o Michel Temer, infelizmente, ele não sancionou, dizendo que, segundo a magistratura, seria poder demais ao delegado. Eu não entendo isso, por quê? Porque nós não fazemos flagrante. Importante é a segurança do indivíduo. E outra coisa, isso seria ratificado ou não em 48 horas pelo juiz, como ocorre no flagrante que a gente faz. Então, não seria de forma nenhuma aí um poder demais. Isso, pelo contrário, ajudaria muito a mulher. Mas, voltando ao descumprimento, o que ocorre hoje? Qual que é a diferença do descumprimento ser crime ou descumprimento de medida protetiva? A mulher com a medida protetiva em mãos. Se essa mulher, ela com a medida em mãos, se ela vai lá atrás dela e desobedece essa ordem judicial, a polícia militar, ou a polícia civil, se ela consegue contactar com a polícia, a gente pode ir até o local e prender em flagrante na hora. E mais, antes já se prendia antes da lei, flagrante. Às vezes acontecia de ter uma fiança muito baixa. Então, o que acontece? A pessoa pagava ali o valor da fiança e ia embora tranquilo junto com a vítima. Isso gerava uma sensação muito ruim para a vítima. Hoje não. Hoje é inafiançável o descumprimento de medida protetiva. Melhorou muito. Então, por mais que o delegado queira, ele não pode estabelecer fiança. Quem vai estabelecer a fiança, se for o caso, é o juiz. Doutora, agora tem mais uma coisa que ele coloca, alguns fatos. Por exemplo, tem aí o casal não está se dando bem e vai mandar ele ficar em uma certa distância. Mas, às vezes, eles trabalham no mesmo lugar. Ou, às vezes, tem filhos e tem guarda para visitar, para passear com os filhos. Às vezes, ele tem que ir em casa para buscar e para entregar as crianças. Como é que o delegado, a autoridade vê isso aqui? Ela evita esse distanciamento ou põe algumas ressalvas? Como é que é feito nessas circunstâncias? Hoje, o Juiz de Fora está tendo, a gente tem audiência, a maioria dos casos, há aqueles casos em que a medida protetiva é dada sem ouvir o agressor. Mas, na maioria dos casos, está sendo feita audiência lá no fórum, antes de definir medida protetiva. E, muitas vezes, essas situações são definidas ali naquele momento. Então, assim, se os dois moram, vão ficar perto, isso tudo é definido. Mas, pela regra, ainda que mora perto, ainda que trabalhe junto, ele tem que, de alguma forma, se afastar. Por aquele, geralmente, 500, 600 metros. Ele vai ter que se afastar. Se definir a medida, para obedecer, ele vai ter. Ainda que. Agora, é uma situação que, na audiência, pode conversar. Como é que vai ficar? Mas eu trabalho, vou perder meu emprego, enfim. Então, é feita hoje uma audiência antes da concessão da medida protetiva. Porque pode acontecer também que, às vezes, tem um evento, um casamento de amigos comuns, o cara está lá, e a mulher, ela que não observa o distanciamento, mas entendeu? Mas, em regra, nesse caso, por exemplo, já teve casos que uma pessoa com a medida protetiva, ela frequentava uma determinada igreja já há muitos anos, e ele também frequentava. Ele não vai poder ir. A medida é para ela. Enquanto ela vigorar, ele não pode estar nos mesmos locais que ela, enquanto ela vigorar. Entendeu? Agora, há esses casos? Claro que há, em relação à mulher que descumpre a medida protetiva. Aí já é um caso de caráter, né? Assim como a gente tem homens mau caráter, temos mulheres também que, de alguma forma, mulheres que se aproveitam de crianças, dos filhos, para, de alguma forma, aproveitar da Lei Maria da Penha. Também temos isso. Mas é a grande minoria. Doutora, a gente já está indo para o finalzinho aqui. 2 minutos. Bem menos que isso. Eu estou tentando criar algumas soluções assim, para a gente levar alguma coisa boa aí. Se eu tiver uma conscientização da mulher, uma educação das crianças e uma prisão efetiva por longo tempo do agressor, isso tende a melhorar? Perfeito, demais.
Perfeito. Eu costumo, se eu tivesse mais tempo faria isso, eu costumo dar palestra nas comunidades. É levar esse tema ao debate, levar esse tema aos agressores, levar esse tema às crianças, educação, levar esses temas à escola. Isso que é importante, né? A criança pequenininha lá, já acostumada com essa situação, já a professora já falando essa questão de gênero, isso é extremamente importante. Que bom que isso tudo fosse realidade. Muito bem, que preciosidade que a gente tem aqui na mesa, né? Perfeito, resumiu. Lançando soluções aí para os problemas sociais. Bom, doutora, eu gostaria muito de agradecer a participação do senhor aqui. Para mim é um prazer. Fiquei muito feliz. Mais uma vez, estou à disposição aí para esclarecer para a sociedade essas situações tão caras para a gente, né? Com certeza. Para a gente foi de extrema importância e acredito que o pessoal de casa também. É uma mesa de muito conteúdo, né, Zé? Com certeza, muito. Muito obrigado vocês também, debatedores. Parabéns aí pela solução, tá? Espero que a aplicação seja mais fácil, né, do que a teoria. Pelo menos deu para falar tudo, né? Bom, também gostaria muito de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. É muito importante para a gente ter você com a gente aqui desde o início, lá 11 horas, até agora pertinho do almoço, né? Então, muito obrigado. Eu espero te encontrar amanhã aqui ao vivo, 11 horas da manhã. Tem a reprise desse programa de hoje às 6 horas da tarde. E também a qualquer momento, no conforto da sua casa, é só entrar no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook, procurando por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.